Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Dando sequência ao nosso assunto de geometria analítica, eu fiquei devendo para você num vídeo anterior um tipo de reta. Então por que eu fiquei devendo? Porque hoje eu quero gastar uma aula inteira explicando todos os tipos de reta que podem aparecer e como que você faz para transformar de uma para outra. Então o que nós já conhecemos? Reta na forma geral, reta na forma reduzida, lembrando que para passar da geral para reduzida isolamos o y. Quando isolamos o y, aparece o coeficiente angular e o coeficiente linear. Falamos da reta segmentária e agora, como novidade, eu vou colocar para você a reta paramétrica. A ideia da paramétrica é quando aparece um parâmetro, ele coloca, normalmente a paramétrica é dada para você, tá? Só que quando a paramétrica é fornecida, nós devemos pegar essa reta paramétrica e trabalhar com ela de qual maneira? Escrever ela na geral, na reduzida ou na segmentária. Esse que é o grande problema da aula de hoje, é tentar ficar mudando de uma para outra dessas três, tudo bem? Então nós vamos fazer o seguinte, perceba que a paramétrica, nós temos um parâmetro aqui que é o t. O que eu faço? Eu isolo esse parâmetro e substituo da seguinte maneira, olha só, eu vou pegar esse menos t, vou passar para cá, ele vira mais t, isso vai ser igual, o 1 eu permaneço e o mais y passa para lá, vale menos y. Perceba que nós isolamos o teu parâmetro t e a gente vai substituir ele na reta de cima, na parte de cima, porque é um sistema que você está resolvendo. O teu x ele é igual, vou colocar aqui, ó, o x ele é igual a 2 menos 3 vezes o t. E quanto vale o t? 1 menos y. Vou colocar aqui, ó, 1 menos o y. Fecha o parênteses. O que nós temos? Que o x ele vai ser igual a 2. Perceba isso aqui, ó, dá uma olhadinha nisso. O menos 3 vai multiplicar 1, vai dar o quê? Menos 3. O menos 3 multiplica o menos y, cuidado com regra de sinal, dá mais 3y. Daí o que eu tenho? Arrumando a equação, o x ele vai ser igual a 3 vezes o y menos 1. Ela não está em forma nenhuma, né? Mas eu quero jogar ela para a forma reduzida. O que nós fazemos para jogar na reduzida? Isolamos o y. Menos 1 passa para lá mais 1. X mais 1. O 3 passa dividindo. Dividindo por 3 vai ser igual a y. Podemos escrevê-la assim, ó. O y vai ser igual a 1/3 de x, ele divide isso, mais 1/3. Está lá a reta na sua forma reduzida. O que eu preciso mostrar para você hoje então? Como que você pega uma certa reta e vai transmutando ela? Só que o detalhe aqui é o seguinte, nós vamos fazer o quê? Da geral para reduzida, da geral para segmentária, da segmentária para geral, da segmentária para reduzida, da reduzida, e assim a gente vai mudando entre as três. A paramétrica a gente usa quando ele fornecer ela pronta para a gente, tá? Olha só, então eu vou pegar uma equação de reta, e a gente vai começar a brincar com elas da seguinte maneira. Quer ver? Ó? Imagine que eu coloco uma reta R de equação 2x menos 3y mais 4 igual a 0. Essa reta que você tem ali é uma reta que está na forma geral. Ó, forma geral. O A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 4. O que eu quero? Eu quero passar da geral para a reduzida. Lembre, geral para reduzida isolamos o y. Então assim, para isolar o y, eu vou manter o 2x aqui e vou manter o 4 aqui. Menos 3 passa para lá, vira mais 3y. O 3 multiplicando passa dividindo, perceba, a sua reta R com o y isolado. 3 passa dividindo, 2/3. Olha isso aqui. 2/3 de x mais 4/3. Cuidado! Isso é o coeficiente angular da reta e isso é o coeficiente linear da tua reta, certo? 3 passa dividindo, divide 2, divide 4, cada um com o seu coeficiente. Deixa eu mostrar mais um. Olha só. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar uma outra retinha, tão simpática quanto a primeira, uma reta V, dada por essa equação. 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Professor, de novo da geral? Sim, só que agora eu quero a segmentária. E aí que a coisa começa a mudar de figura. Por quê? Porque se eu quero a segmentária, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Reta na forma segmentária é isso aqui, ó. X sobre um P
mais y sobre 1q, tudo isso igual a 1. X sobre p mais y sobre q igual a 1. Primeiro passo que você vai ter que lembrar, primeira coisa que você vai ter que lembrar, primeiro passinho, qual é? Deixe ela igual a 1. Para que você consiga deixar ela igual a 1, a gente vai fazer os seguintes passos. Olha só, eu mantenho 2x mais 3y vai ser igual. Menos 6 passa para lá mais 6. É assim que eu começo a fazer você enxergar. Para que eu consiga deixar 1 do outro lado, eu tenho que dividir por 6. Mas daí você vai dividir tudo por 6, porque se você dividir ambos os lados pelo mesmo número, ela não muda em nada a tua reta. Aliás, não muda o formato dela, né? Muda o formato dela, mas não muda a reta. Divido por 6, divido por 6, divido por 6. Cuidado! Simplificando isso, dá x sobre 3. Mais, simplificando isso, dá y sobre 2. É igual, dividindo aqui eu tenho 1. E está lá a forma segmentária da tua reta. Só que aqui cabe um comentário bem importante. Se você for desenhar a reta na forma segmentária, na minha opinião, uma das retas mais fáceis que tem para você desenhar é a reta na forma segmentária. Por quê? Porque você analisa onde que ela corta o x e onde que ela corta o y. O que você vai fazer ali? Ó? Você vai colocar o eixo y, olha isso, vai colocar o eixo x, e aí você vai pensar assim, ela corta x em 3, corta x em 3, ela corta y em 2, ela corta y em 2, põe o eixo e por esses dois pontos, o que eu tenho? A equação da reta, tá? Eu tinha dado o nome para ela. Reta V, então vou chamar ela de reta V, tá certo? Então assim, vamos lembrar uma coisa, a reta na forma segmentária, eu considero ela, tá, um as na manga. Por que ela é um as? Por que ela é um coringa na manga? Porque muitas vezes a gente consegue sair de uma situação de uma maneira rápida com ela. Quer ver? Ó? Vou te mostrar. Vou apagar aqui e vou te mostrar a seguinte ideia. Deixa eu até tirar aqui que eu vou precisar desse espacinho também. Quiser pausar o vídeo, agora é o momento. Ó. Então, eu vou jogar uma situação que é a seguinte, olha só, porque eu sei que às vezes, quando eu dou essa aula assim, às vezes a pessoa me pergunta, professor, e se for de tal maneira? Então eu já vou te jogar essa tal maneira. Olha só, jogo o eixo aqui, jogo para cá, tudo bem? Eu não joguei ela com parte negativa ainda. O que acontece? Eixo X, eixo Y. Aqui eu tenho... Deixa eu pegar um ponto aqui, ó, um 4 aqui, e aqui eu vou pegar um menos 2, tá bom? Não, menos 3, tá quase proporcional ali, menos 3, daí fica melhor. Vou chamar de reta S. Eu quero a forma geral da reta S. Quais são as opções que eu tenho para achar a forma geral? Vamos fazer pelas duas, quer ver uma coisa? Eu tenho a seguinte possibilidade de usar ela. Primeira opção que eu tenho, vou jogar ela aqui, ó. Primeira opção. Eu posso achar o coeficiente angular da reta. Como? Eu posso pegar esse ponto aqui de cima, cuidado, de coordenadas 4 e 0, e posso pegar esse ponto aqui embaixo de coordenadas 0 e menos 3. Tudo bem? É uma opção que eu tenho. Vou te dar uma segunda opção, você vê qual delas é a melhor. A primeira situação, ó, esse ponto aqui tem coordenadas 4 para x e 0 para y. Esse ponto aqui embaixo aqui tem coordenadas 0 para x e menos 3. Para você localizar o coeficiente angular dela, o que você faz? Lembra? Y do primeiro menos o y do segundo sobre x do primeiro menos o x do segundo. Coeficiente angular dela vai ser igual. Quem eu quero para o y do primeiro? Esse zero aqui de cima. Pode? Pode. Menos o y do segundo é menos 3. Sobre x do primeiro, 4. Menos o x do segundo, 0. Coeficiente angular dessa reta vai ser igual a 3/4. Lembre, angular positivo, reta crescente. O que eu tenho aqui à disposição para a gente fazer? Ó, y é igual a m vezes o x mais o n. Ô, professor, eu faço o quê? Você pensa um pouquinho. O m vale 3/4. Então, o y vai ser igual a 3/4 de x. Espera lá. O coeficiente linear dela, isso aqui,
é o ponto onde ela corta o eixo y. Gente, ela está cortando o eixo y no menos 3. Então esse linear vale menos 3. Ah, mas você pediu a forma geral da reta. Não tem problema. Para eu eliminar esse 4 de baixo, multiplico toda ela por 4. 4 vezes y dá 4y, é igual 4 dividido por 4 dá 1 vezes 3x, 3x. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Reta S em sua forma geral. Passo 4y para lá, 3y não, 3x menos 4y menos 12 igual a 0. Ó, passo 4 fica negativo, os dois permanecem. E aqui eu tenho a equação da reta em sua forma geral. E aqui eu tenho a equação da reta em sua forma reduzida. Mas eu poderia ter feito isso de uma outra maneira e com um tempo bem menor. Como? Olha isso. Olha isso. Vou repetir, vou falar um negócio que eu já falei para você insistentemente. Se nós temos os pontos de intersecção dos eixos coordenados, o que significa isso? Isso é um ponto do eixo coordenado, isso é um ponto do eixo coordenado. Se eu tenho esses dois pontos, eu acho mais vantagem a gente utilizar a equação de reta direto na forma segmentária. Qual é a reta na forma segmentária? Qual é essa bendita dessa reta? Ó, é x sobre um p mais y sobre um q, tudo isso igual a 1. Tudo aquilo ali igual a 1. Tá? Daí, vamos pensar um pouquinho? Vamos analisar um pouquinho em relação a isso? O P é onde ela corta X, o Q é onde ela corta Y. Então vamos com calma. Aonde ela corta X? Em 4. Aonde ela corta Y? Em menos 3. Então, ó, o que você vai fazer? X sobre aonde ela corta X mais Y sobre aonde ela corta Y. Isso igual a 1. Você pode simplesmente ajustar um sinal fazendo assim, ó. X sobre 4 mais dividido por menos, menos y sobre 3 igual a 1. Ah, mas eu quero tirar aquela fração de baixo. Não tem problema. Você vai pegar o mínimo múltiplo entre 4 e 3, o mínimo múltiplo é 12. Ei, 12 é o menor múltiplo comum entre 4 e 3. Multiplique pelo mínimo que você resolve. Quer ver? Ó? O 12 dividido por 4 dá 3 vezes x, 3x. 12 dividido por 3 dá 4 vezes menos y, menos 4y. Vai ser igual a 12. Ajustando a equação, 3x menos 4y menos 12 igual a 0. E ó, a equaçãozinha da reta em sua forma geral. Simples assim. Repare que é exatamente a mesma. Claro, nós levamos um tempo bem menor. A minha preocupação agora é a seguinte, só para a gente fechar a conversa. E se eu tiver uma equação de reta na forma geral e precisar colocar ela na forma segmentária? Só tem um detalhe. Quer ver? Tem um pequeno detalhezinho. Imagine o seguinte. Tenho essa equação de reta aqui, ó. 2x mais 7y menos 3 igual a 0. Preciso escrever a forma segmentária dela. O que acontece? 2x mais 7y igual menos 3 passar para lá mais 3. Lembre que a forma segmentária tem que estar igual a 1. O que eu vou precisar fazer inevitavelmente? Dividir aqui por 3, dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3. Só cuidado. Você quer ver uma coisa? Quando você divide por 3... 2x sobre 3 mais 7y sobre 3 igual a 1. Vamos ajustar. Não está na forma segmentária, tem que ser x sobre alguém. Agora a minha dúvida é, olha isso aqui, ó. X sobre. Eu vou colocar no denominador 2/3. E vou colocar no denominador, peraí, cuidado. E vou colocar no denominador, só para a gente fazer uma continha aqui, ó. X, até vou colocar do lado, sobre 3/2. Você
Você vai falar, puxa vida, qual é? Vamos lembrar uma regra simples? Ó, lembrar uma regra simples? Se eu tenho divisão de frações, conserva a primeira, vou fazer o primeiro aqui, ó. Conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 3, quem é? 3 sobre 2. Vai ficar 3x sobre 2. Não, é 2x sobre 3. Então, olha o que acontece aqui, ó. Tá? É só você deixar esse 2 embaixo dele. Ou seja, ajustandinho. Quer ver? X, vou separar aqui, ó. X sobre 3 meios mais y sobre 3 sétimos é igual a 1. Vamos ver se vinga? Conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda, 2 terços. Conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda. Se você for analisar, quais são os pontos de intersecção? Do eixo x é 3 meios, do eixo y é 3 sétimos. E está aqui a sua reta em sua forma segmentária. Pode acontecer? Pode acontecer. Uma observação para a gente fechar. Nem toda reta possui forma segmentária. Se a reta passa pela origem, ela não possui forma segmentária, porque você não consegue tornar ela igual a 1. Então, se a reta passar pela origem, sem chance de forma segmentária. Tudo bem? Gente, então fechamos o assunto disso aí. Tá? Essa parte de retas, nessa aula ficamos por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.